Olá! No Judiciário em Evidência de hoje, vamos falar sobre justiça restaurativa. Veja também, personalidades recebem medalha Clóvis Bevilacqua, a maior honraria do Judiciário cearense. E a servidora Jorge Guedes, que também é cantora, é nossa personagem do quadro Talentos da Gente. A ESMEC, Escola Superior da Magistratura do Ceará, promoveu o curso Instrutores em Círculos de Justiça Restaurativa e Construção de Paz. A capacitação foi ministrada em parceria com a organização Terre des Hommes. Participaram do curso facilitadores de círculos de construção de paz com experiência mínima de 1 ano. Durante o treinamento, eles desenvolveram técnicas e habilidades para se tornarem instrutores. Entre os cerca de 20 alunos estavam juízes, servidores do Judiciário, representantes do Governo do Estado e membros do Ministério Público. Com duração de 45 horas, o curso ocorreu de 14 a 18 de maio e despertou o interesse de profissionais de outros estados, como o secretário executivo do Núcleo de Incentivo à Autocomposição do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Ele considera o Ceará referência nessa prática. É considerada referência tendo em vista as parcerias que o Ceará tem, que motiva que a justiça restaurativa ela se desenvolva em diversas frentes por diversas instituições, inclusive o Tribunal de Justiça. Nós tomamos inclusive o modelo de cooperação entre o TJCE com a Terre des Hommes e utilizamos como referência no Rio Grande do Norte para a difusão da justiça restaurativa. Roseli Barreto veio de Mato Grosso com o objetivo de se aperfeiçoar e multiplicar as práticas de justiça restaurativa no centro-oeste do país. Nós estamos agora implantando o núcleo gestor de justiça restaurativa lá em Mato Grosso. E já temos todas as documentações, as portarias, as resoluções, né? E estamos com projetos pilotos nas escolas, né? Nas empresas, na própria Justiça da Infância e Juventude. Vou poder difundir, divulgar e formar outras pessoas para multiplicar essa feliz ferramenta. A capacitação é credenciada junto à Infam, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. A psicopedagoga Lastênia Soares, especialista em mediação de conflitos e mestre em educação, atuou como facilitadora. Ela ressaltou a importância da difusão da justiça restaurativa. A importância dessa formação é essa possibilidade, né, de fazer conhecer essa ferramenta que está relacionada a uma nova forma de fazer justiça, envolvendo aí as pessoas que estão implicadas numa situação de violência, de conflito, de ato infracional ou crime, a comunidade, através dessa metodologia que nós chamamos de círculos de justiça restaurativa e construção de paz. Então, quando se difunde, isso oportuniza um maior conhecimento, mais pessoas atuando, né, com essa ferramenta, permitindo assim que se dê uma nova resposta a esse contexto de violência. Os círculos de construção de paz são uma alternativa de solução de conflitos que consiste na aproximação entre vítima e agressor, visando a conscientização e a resolução de todas as dimensões do problema. No Fórum Clóvis Bevilacqua, em Fortaleza, o Núcleo de Justiça Restaurativa, que está em funcionamento desde 2017, e a Vara de Penas Alternativas, tem utilizado o método em busca da pacificação social. Para falar sobre o assunto, eu converso com o titular da 4ª Vara da Infância e Juventude da Capital, juiz Jaime Medeiros, e a titular da VEPA, juíza Maria das Graças Quental. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, sempre bom estar aqui. Doutor Jaime, qual o conceito de justiça restaurativa juvenil e por que é considerada um meio de resolução de conflitos? A justiça restaurativa tem um conceito que continua em construção, mas nós podemos enxergá-la como um método de solução pacífica de conflitos envolvendo um crime, um ato infracional, né, onde nós temos a colaboração do ofensor e do receptor, ou da vítima, né, além da família, da comunidade, num ambiente seguro, preservados os princípios da voluntariedade, onde se vai buscar a responsabilização desse indivíduo e o atendimento às necessidades da vítima, a reparação dos danos, sobretudo os danos emocionais. Qual a diferença entre justiça restaurativa e conciliação? A justiça restaurativa se difere da conciliação, porque a conciliação está mais voltada para um instante processual, com um tempo determinado para a sua realização,
e, na grande parte das vezes, visando a um fim econômico. A justiça restaurativa não. Não há esse prazo estabelecido, né, para que se desenvolvam as práticas restaurativas, e ela pode ser obtida em um dia, em uma semana, em um mês. É um trabalho contínuo até que se alcance realmente os objetivos, né, restaurativos. A conciliação, eu posso, como conciliador, eu posso dar sugestão, eu posso orientar e tudo. Já a justiça restaurativa não. Nós, como facilitador, nós ficamos calados, somos os que menos falamos, né? Nós só escutamos. E o nosso trabalho de facilitador é evitar que saia dali da área e que não haja atrito. A gente vai conduzindo, é essa. Mas quem toma a decisão são as partes. É essa a mais importante que eu acho, a diferença. Doutor Jaime, o facilitador precisa ter formação em direito? Não necessariamente. A resolução 125 do CNJ, ela determina que os facilitadores devam ter a capacitação, o curso, né, de facilitador em justiça restaurativa, e não exige a formação jurídica. É até melhor que essa formação venha de outras áreas, como a psicologia, assistência social, né? Porque a interferência do juiz, do promotor, dos operadores do direito, ela não é interessante, né, no aspecto jurídico, enquanto ocorrem os círculos, né, enquanto ocorrem as práticas restaurativas. Isso nós falamos no ciclo restaurativo puro. É lógico que é de muita importância que os juízes, os promotores, os defensores e advogados observem sempre um enfoque restaurativo, por exemplo, nas audiências, onde não vai se buscar apenas a comprovação da autoria e da materialidade. Passarmos para um além disso, como conhecer as circunstâncias desse jovem, né? As pessoas que são caras para ele, as coisas boas que ele já pôde vivenciar, né? As coisas ruins, e se buscar conhecer melhor aquele indivíduo e que ele se sinta realmente importante, ou que veja o Poder Judiciário, veja os operadores do direito como indivíduos preocupados com ele, realmente com a mudança que ele possa obter, e nos enxergue como colaboradores nesse processo, né? E não apenas de meros arremessadores de jovens para centros educacionais. Doutora Graça, a justiça restaurativa pode ser aplicada em todos os tipos de crimes? A importância da justiça restaurativa é que eu acho que ela é aplicada em qualquer espaço, na sua casa, na escola, na comunidade e em todas as especialidades de processo que tem. Só é necessário que haja essa abertura de mentes. O berço da justiça restaurativa, que já funciona em todas as áreas do Poder Judiciário, é em Caxias do Sul. Houve um caso inédito, júri, onde o promotor sensibilizou para que será que não era bom participar de uma sessão restaurativa, e foi levando, foi conduzindo, e no quarto encontro, no quarto círculo, a própria viúva e filhos foram eles que propuseram a não levar a júri, porque eles entenderam, após os argumentos de um e de outro, eles chegaram à conclusão que eles não queriam sofrimento para eles, para aquelas crianças da família do que tinham matado o marido dela, e que eles entendiam que o marido dela, o pai dos filhos dela, teria contribuído para aquele evento também. É esse o espírito da justiça restaurativa, porque a lei, o que ela quer é a pacificação social. Há uma recomendação de que a justiça restaurativa não seja aplicada em casos que envolvam abuso sexual, né? Mas nós já tivemos casos em que a própria vítima pediu para passar por um processo restaurativo, né? Então, em tese, não há nenhum crime ou nenhum ato infracional, leve ou grave, que não possa estar sujeito a uma prática restaurativa. O Judiciário em Evidência faz um breve intervalo e daqui a pouco continua falando sobre justiça restaurativa.
Estamos de volta para falar sobre alternativas de solução de conflitos envolvendo apenados e jovens que cometeram ato infracional. Nossos entrevistados são o juiz Jaime Medeiros, que está à frente do Núcleo de Justiça Restaurativa de Fortaleza, e a titular da Vara de Penas Alternativas da capital, juíza Maria das Graças Quental. Doutora Graça, já existem casos positivos de aplicação da justiça restaurativa? Sim, dos autores da violência doméstica, que ao final dos cursos eles mostraram o resultado, se sentindo responsável pelos atos dele. E a gente observa também, quando eu faço círculos com eles, você vê o agradecimento deles, assim, deles se sentirem empoderados, uma conversa, um diálogo onde só eles conversam, só onde eles dividem e não existe imposição. Ninguém contesta o que ele diz, ninguém diz que ele está errado, mas ele dá a opinião dele e se aceita. Doutor Jaime, quais as atribuições do Núcleo de Justiça Restaurativa de Fortaleza? O núcleo trabalha com processos que são remetidos para ele através das varas da infância e juventude e irá trabalhar, né, desde os pré-círculos, de uma fase bem inicial, entrevistando a vítima, entrevistando o infrator, todos que possam colaborar para a realização de um círculo restaurativo. Nós realizamos círculos de diálogo, círculos de construção de paz com jovens de comunidades carentes ou de comunidades onde o índice de criminalidade é altíssimo, como o caso do Vicente Pison. Além disso, nós temos reuniões com as universidades que fazem o nosso monitoramento e produzem cientificamente artigos com base na nossa atividade, né, e também servem como fonte de informação e de pesquisa e de aprimoramento para a realização do nosso trabalho. Doutor Jaime, qual o público-alvo? Os adolescentes em conflito com a lei e suas respectivas vítimas. Há, contudo, aqueles casos onde não há a figura da vítima, por exemplo, porte ilegal de arma, tráfico de drogas. Nós começamos a trabalhar com esses casos porque o maior entrave que se tem ainda é uma aceitação por parte da vítima em participar de um círculo restaurativo. Se a vítima não quiser participar, ela pode indicar uma pessoa da sua família para representá-la, né, alguém da comunidade. O importante é que ela sinta e que ela se empodere dessa questão de ela poder participar, dela colaborar, dela exigir, né, uma satisfação para aquele dano que ela sofreu. Doutora Graça, e quem participa dos círculos deixa de cumprir a pena tradicional ou continua respondendo? No nosso caso, não interfere porque na vara de pena ele já chega condenado. Quando eu falo com ele, eu sinto que é mágoa porque entende que foi injustiçado, é ter que pagar uma multa que ele não tem o dinheiro. Então, aí eu sensibilizo, assim, vamos participar de um círculo? No caso, quando o juiz manda e o promotor e o juiz entende, sensibiliza e as partes aceitam, aí sim, aí é feito um acordo, assinado pelas partes, pelo promotor, dá o parecer e o juiz homologa. Doutor Jaime, no caso de menores, a justiça restaurativa pode funcionar como alternativa a medidas socioeducativas? Sim, né? E é um grande objetivo. É bom que se diga que um processo restaurativo pode ocorrer tanto no início, no meio, como no final do processo, né? Pode ocorrer no início até como forma de não judicialização daquele caso, pode ocorrer no meio do processo como uma forma de suspensão desse processo para que ele cumpra aquele acordo restaurativo. Cumprido esse acordo, não haveria a necessidade de aplicação de medida socioeducativa, e até para aqueles casos onde o adolescente já recebeu uma medida socioeducativa, o êxito num processo restaurativo pode servir como embasamento para ou a extinção da medida ou até uma progressão dessa medida. E esses jovens que passam por círculos restaurativos, nesses casos, a reincidência é menor? É bem menor. Nós temos isso estatisticamente comprovado, que não só no caso do adolescente infrator, mas de toda e qualquer pessoa que vivencia um círculo completo, um círculo restaurativo,
elas não reincidem, elas não voltam a adotar aquele tipo de conduta. É por isso que se fala em restauração. Você se restaura, você volve ao estado anterior que motivou aquele conflito. Agora eu pergunto aos dois, o trabalho de justiça restaurativa desenvolvido em Fortaleza já está sendo reconhecido? Ele é reconhecido, mas merece ser bem mais reconhecido. É preciso que os operadores do direito acreditem, se caminhem processos através do nosso coordenador, que é o Dr. Jaime. Ele recebe, ele distribui, ele faz os grupos, é isso. Então precisa que haja mais confiança nesse trabalho, porque realmente é a justiça verdadeira, é aquela que restaura os relacionamentos. A pessoa sai dali tranquila, em paz com o outro e consigo. Então, para mim, é a verdadeira justiça, é a justiça que une, que traz paz. Nós temos tido o reconhecimento, né, de algumas instituições, até de outros estados e até de outros países. O nosso trabalho já foi levado, né, para países como a África, Portugal. Agora que nós temos a nossa equipe que está levando a nossa experiência para a Europa, para a Albânia, né, mais precisamente em Tirana, nesse Congresso Internacional de Direito de Justiça Restaurativa, e contamos, né, que isso venha a ser mais divulgado, né, e que tenha um reconhecimento não do nosso trabalho, mas do que é a justiça restaurativa enquanto valor, né? Enquanto um método de solução pacífica de conflitos, que as pessoas saibam que existe no Estado, que existe na cidade, não só o núcleo de justiça restaurativa do Tribunal de Justiça, como diversos núcleos em diversas instituições, né? O que é bom deve ser divulgado, deve ter reconhecimento pelas pessoas, né? E quanto mais esse valor de justiça for divulgado e for conhecido pelas pessoas, nós temos muito mais chances de vermos conflitos sendo solucionados de forma mais humana, de forma mais consensual. Eu conversei com os juízes Jaime Medeiros e Maria das Graças Quental sobre justiça restaurativa. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço o convite, o prazer de ter estado convosco. Eu também agradeço a oportunidade e que tenhamos outros programas mostrando os nossos trabalhos do Poder Judiciário. No próximo bloco, a gente mostra a cerimônia de entrega da Medalha do Mérito Judiciário Clóvis Bevilacqua. A Corregedoria Geral da Justiça do Ceará autorizou a mudança de prenome e gênero no registro civil sem a necessidade de autorização judicial e independente de cirurgia de transgenitalização, laudo médico ou psicológico. A alteração deve ser feita em cartório de acordo com a autodeclaração do transgênero. Com a medida que consta no provimento número 9 de 2018, publicado no Diário da Justiça do dia 7 de maio, o Ceará se torna o primeiro estado a autorizar a mudança. O Tribunal de Justiça do Ceará concedeu a medalha Clóvis Bevilacqua a 4 personalidades: o governador Camilo Santana, a irmã Maria da Conceição Dias de Albuquerque, o servidor José Ferreira e o jornalista Miguel Ângelo de Azevedo, o Nireis. A maior honraria do Poder Judiciário é entregue a cada 2 anos. O presidente do TJCE, desembargador Gleidson Pontes, conduziu a solenidade no pleno do Tribunal de Justiça. Magistrados, servidores, parentes e amigos dos homenageados, além de autoridades, estiveram presentes. Logo após a abertura, o público conferiu a apresentação do Coral do Poder Judiciário. Em seguida, os 4 agraciados foram homenageados. Primeiro, o público conferiu vídeos sobre a trajetória de Camilo Santana, à frente do Executivo Estadual desde 2015. Depois, o presidente do tribunal realizou a entrega da medalha Clóvis Bevilacqua ao governador. A irmã Maria da Conceição Dias de Albuquerque, que há 30 anos trabalha em prol de crianças e adolescentes com câncer e fundou o Lar Amigos de Jesus, foi a segunda a ter o vídeo exibido e a receber a comenda.
A solenidade teve sequência com o servidor José Ferreira dos Santos, que soma 48 anos dedicados ao judiciário cearense. O jornalista e historiador Miguel Ângelo de Azevedo, mais conhecido como Nirês, foi o quarto homenageado. Ele mantém a maior discoteca particular do país e ainda possui um rico acervo bibliográfico, arquivístico e museológico. Em nome deles, o governador proferiu discurso. Camilo Santana destacou a alegria de receber a maior honraria do Poder Judiciário. Ressaltou que a responsabilidade com o trabalho prestado à população cearense é ainda maior a partir de agora. Ao final, os 4 concederam entrevista coletiva à imprensa. Aumenta ainda mais a minha responsabilidade de trabalhar em parceria com o Tribunal de Justiça, respeitando a independência dos poderes, mas o Poder Executivo e o Poder Judiciário têm trabalhado juntos, unidos, fortes, em vários projetos importantes em benefício ao combate à violência no Ceará. O sentimento de gratidão, de continuar salvaguardando as crianças com câncer, compartilhar com a sociedade, com as pessoas de bem, para também servir de exemplo para que as pessoas também possam fazer boas ações. Para mim é uma alegria, né? Porque eu nunca na minha vida, nunca participei dessa solenidade, essas coisas. Então, para mim é uma alegria grande demais. Nosso presidente esteve lá, observou o meu trabalho, me valorizou. Hoje estou recebendo essa medalha. Eu acho que nesse momento a gente se sente feliz em receber, ao mesmo tempo se sente com a responsabilidade bem maior e procuraremos daqui em diante corresponder à confiança que nos foi dada, né? A entrega da medalha Clóvis Bevilacqua ocorreu no dia 11 de maio. A honraria, instituída em 1996, é concedida a cada 2 anos para até 4 personalidades por sua atuação profissional, científica ou política que tenham prestado relevantes serviços à justiça ou aos interesses da comunidade cearense. É a maior honraria do Poder Judiciário cearense. Então isso, para mim, já justifica o momento de você escolher aquelas pessoas que prestam um serviço à sociedade e você referendar para o povo cearense quais são as pessoas que o Poder Judiciário entende partícipe desse processo de valorização da causa da justiça. A assistente social Jordiane Guedes, que atua no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Fortaleza, concilia o trabalho no Poder Judiciário com uma grande paixão: a música. Ela é a nossa personagem do quadro Talentos da Gente. Uma cidade, uma história, quantos janeiros para além da memória. Solidão. A dona da voz afinada e suave, compositora da música A Casa de Ontem, é Jordiane Guedes. Natural do Crato, no Cariri cearense, a cantora divide a paixão pela música com a rotina de trabalho no Juizado da Mulher de Fortaleza, onde é assistente social desde 2012. Servidora do Poder Judiciário há 7 anos, ela conta que a paixão pela arte começou ainda na infância, quando ouvia música com os pais. Já na adolescência, fez parte de um coral do colégio onde estudava, no interior. Na capital, integrou 2 grupos, o coral do DCE e os Seios da Face. Já formada em serviço social, decidiu fazer um curso técnico de extensão em música e, em 2005, apresentou o primeiro espetáculo. Chegou a integrar a banda Aracê, mas optou pela carreira solo. Em 2015, Jorge Guedes, como gosta de ser chamada, gravou o disco Traços, com faixas autorais, e mantém uma agenda de shows ao longo do ano. No período do carnaval, por exemplo, costuma se apresentar em locais públicos como a Praça do Ferreira e também acompanha ensaios e desfiles do Maracatu Solar. Além disso, desde março de 2017, integra o coletivo de mulheres Nós, Vós, Elas. Maria Barata, Maria Barata, enfeitada de ilusão. A foca preta matina, bota água no feijão. Lava a roupa da Marina, passa a calça do João. Samba, ciranda, pop e flamenco são estilos que influenciam as músicas de Jorge Guedes. Eu diria que eu não tenho um estilo definido, vamos dizer assim, né? Eu chamo a minha música de uma música plural.
Se você for observar, escutar meu disco, você vai ouvir maracatu, você vai ouvir samba, você vai ouvir pop, canção, então tem um pouco de tudo. As músicas da cantora também são levadas para a rotina da assistente social, seja durante palestras em escolas, quando promove reflexões sobre a violência doméstica, seja em rodas de conversa com mulheres que já passaram pelo problema. Minha música fala muito sobre as questões da mulher de um modo geral, então isso eu tenho trazido para esse trabalho, especificamente falando de um trabalho que a gente realiza com as mulheres que pedem arquivamento dos processos. Então a gente faz rodas de conversa, grupos de reflexão, e a gente tem trazido, às vezes eu trago violão, às vezes eu trago a música do próprio disco, músicas que falam de um modo geral sobre as questões da mulher, e a gente trabalha em cima dessas músicas ligando a questão da violência e as questões gerais da mulher na sociedade. Para ela, conciliar os dois trabalhos tem sido gratificante. Nos últimos anos da minha profissão, eu tenho experienciado esse trabalho voltado para as mulheres. Isso sempre foi uma coisa também que me moveu, mesmo desde a faculdade. Então isso acaba entrando na minha música, de alguma forma, com as letras, com as mensagens. E a minha música também acaba fazendo parte do meu trabalho, no caso no juizado, porque quando eu atendo as mulheres, a gente tem lá um grupo de reflexão e tal, e a gente leva música para lá, e acaba levando essa reflexão através da música. A casa de ontem, hoje tantos sons, ecos transitam por corredores, onde outros enredos logo virão, roteiros de quaisquer folhetins. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Confira outras notícias em tjce.jus.br. Acesse também nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem.